Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre atos processuais. Hoje vai ser a nossa primeira rapidinha, nossa curtinha de processo civil, ok? Então eu separei algumas coisas mais importantes, vamos falar um pouco de PJE, justamente para poder estar esclarecendo algumas dúvidas, tirando algumas ilustrações novas, o que mudou do procedimento, o que é o tal do PJE, como que funciona isso. Então, vamos lá. Bem, a gente começa com atos processuais. Eu comecei elencando aqui uma hipótese no nosso quadro sobre o artigo 189. Eu acho importante destacar que os atos serão públicos, em regra geral, salvo quando estiverem amparados pela possibilidade de sigilo. O sigilo ele sempre vai estar primando, seja pela possibilidade do interesse público na manutenção do sigilo, seja em razão da matéria, ou seja, direito de família, a quem se deve proteger, que se deve maior cautela, seja no caso da hipótese onde há necessidade de proteção da privacidade das partes. Então, uma pergunta que é interessante: o fato do processo ser sigiloso ofende a ampla defesa contraditória? Não, de forma alguma. Por quê? Porque as partes terão acesso, sim, aos autos. Quem não vai ter acesso aos autos serão os outros envolvidos, os outros indivíduos da sociedade como um todo, ok? Bem, outra questão interessante é o artigo 190 do CPC, que vai estar apresentando uma coisa muito nova, muito legal, sobre a questão das possibilidades de as partes buscarem alterar procedimentos sobre direitos que admitam a autocomposição. Essa é uma questão que cai recorrentemente nos concursos que estão cobrando agora o novo CPC, que pergunta o seguinte: as partes poderão dispor sobre os procedimentos no que concerne aos direitos que admitem a autocomposição? Verdadeiro, artigo 190 do seu CPC. Acompanhe aí para você dar uma lidinha no artigo, é muito interessante essa nova disposição, ok? Depois, vou prosseguir aqui com o tal do PJE, os atos processuais judiciais eletrônicos. Bem, está disposto no artigo 193 e seguintes, e é o seguinte: agora, meus caros, com essa realidade digital, os autos tendem a não mais ser mais físico, mas sim digital. Então, o que acontece? Nessa hipótese, eu tenho que criar disposições regulamentares sobre como vai funcionar o processo judicial eletrônico. E daí, os 193 seguintes vai estar falando para a gente como vai ser essa disposição, como é que vai funcionar o prazo, quem é competente. Então, vamos lá. Quem é competente para editar as regras sobre o PJE? CNJ. Ok? Artigo 196 e supletivamente os tribunais. O tribunal ele tem que ter uma sala que dê acesso às partes, ao advogado, para poder fazer o uso do processo judicial eletrônico. Em caso de erro cientificado, isso daí, por exemplo, deu algum problema, eu não consegui acessar, isso daí vai gerar uma justa causa que vai possibilitar até prorrogar aquele prazo. Okay? Então, se o prazo findava hoje, só que o sistema não estava funcionando hoje, aí eu posso prorrogar para o dia seguinte ao funcionamento. Outra coisa super interessante, essa daí para você que está querendo advogar. Quando eu falo de PJE, o PJE não vai respeitar o mesmo horário que o tribunal vai estar funcionando, porque o PJE vai admitir o protocolo até as 24 horas do dia. Então, assim, ali 11h59 você está conseguindo protocolar, beleza? Então, isso daí já é uma diferença sensacional. Se eventualmente tiver algum problema, a gente já viu que prorroga, não vai ter um dos benefícios do prazo em dobro quando tiver multiplicidade de partes. Então, se eu tiver assim, um litisconsórcio, eu não vou ter essa multiplicidade, esse prazo em dobro em razão dessa multiplicidade. E qual é o fundamento disso? O fundamento é de que se eu tenho um acesso eletrônico, eu não preciso de prazo em dobro, porque o prazo em dobro existe justamente porque as partes precisavam ter vistas dos autos. E como todo mundo vai ter vistas dos autos, eu não tenho mais essa necessidade de ter que dobrar o prazo, ok? Então, no caso do PJE, não vai se admitir o prazo dobrado no caso de litisconsórcio. Bem, outra coisa interessante que eu destaquei na nossa aula de hoje é o seguinte: como que funciona o protocolo em PJE? Para nós advogados, o protocolo em PJE ele vai exigir a sua assinatura digital. Então, o advogado precisa do certificado digital para ter acesso sobre isso daí. Se eventualmente a parte quiser utilizar o juizado especial e for digitalizado, no próprio fórum tem também um gabinete que tem uma assessoria que vai reduzir a termo e vai fazer isso daí tudo digital. Tranquilo? Bem, prosseguindo sobre os atos,
eu destaquei sobre uma questão do artigo 200, que fala assim, que os atos eles podem ser bilaterais ou unilaterais, e eles vão ensejar efeitos a partir do seu momento do seu protocolo. Então, bem, isso daí é comum, eu já sabia, por supor, sabia que a parte pode pleitear sozinha ou ambos vão pedir alguma coisa, que eles vão produzir efeitos. Agora, o interessante é que logo em seguida eu tenho ali no parágrafo único falando sobre a desistência. Bem, a desistência é quando a parte desiste daquela ação. E aí eu tenho dois momentos distintos que eu preciso tomar cuidado e ficar atento. A desistência antes da contestação e após a contestação. Antes da contestação, a parte pede a desistência e o juiz homologa. No caso de depois de apresentar a contestação, o juiz vai ouvir a parte requerida para então questionar acerca da desistência e aí sim homologar, ok? Fiquem atentos referentes aos honorários, que quem desiste está abrindo mão daquilo ali e se o advogado já atuou, se é advogado vai pedir o quê? Aceita a desistência, mas vai pedir os seus honorários, isso aí é uma praxe, ok? Fiquem atentos. Outra coisa interessante, destacamos, foi no artigo 203 sobre o pronunciamento do juiz. Como que o juiz se pronuncia no processo? Bem, o juiz se pronuncia no processo, seja por meio de uma sentença. A sentença ela põe fim a uma fase, a fase de cognição, ela põe termo a essa fase de cognição. Eu tenho decisões interlocutórias, que são as decisões que não se confundem com sentença, que elas podem possuir um caráter incidental, que são questões que nascem durante o processo e ela vai ter essa natureza interlocutória. E por fim o despacho. O despacho é como o juiz se manifesta dentro do processo quando precisa passar alguma informação ou então tem que fazer alguma intimação, ok? Então eu tenho essas três. Só que seguindo eu ainda tenho uma outra hipótese de manifestação do juízo, e aí no caso quando eu vou falar de um colegiado. O colegiado se manifesta por meio de um acórdão. Então a turma não se manifesta por meio de uma sentença. A turma se manifesta com teor decisório por meio de um acórdão. O relator da turma pode fazer uma decisão chamada de decisão monocrática e toma cuidado, não é decisão monocromática, mas decisão monocrática, ok? Fiquem atentos com isso, é um erro muito comum para o estudante de direito estar comentando isso daí sobre monocromática e não é o caso, é monocrática, tá bom? Bem, e aí no caso ele pode fazer uma decisão monocrática, tem a questão do despacho, o relator, né? Então seria o desembargador singular, ele vai lá e faz por meio desses atos. Bem, no que concerne ao tempo do processo, o Código prevê que o tribunal ficará aberto pelo período de 6 às 8 da manhã. O horário de atendimento padrão é de 12 às 19. Okay? Então, de meio-dia até as 19 é o horário de protocolo, horário de atendimento. Mas quer dizer que em outros horários não pode haver nenhum procedimento? Não, pode haver sim. Então, o que acontece? Das 6 às 8, normalmente é o período que pode haver conciliação de manhã, pode ser uma audiência que prorrogou, excedeu um horário. Então, esse é o horário previsto no Código. Os próprios tribunais vão ter um regimento interno acerca dessa disposição, como funciona nessas hipóteses. Mas prestem atenção. Existem exceções, ok? Então, qual é a exceção disso? Exceção no caso de tutela de urgência, quando tem uma emergência, que eu preciso resolver algo que não é cabível naquele momento, pelo horário, 9 horas da noite, mas a urgência é tão grande que aí eu preciso ir atrás disso aqui, eu preciso resolver, eu tenho as exceções no artigo 214, e aí eu preciso resolver aquilo de qualquer forma, e naquele horário eu não vou conseguir, então eu tenho o juiz de plantão, eu tenho o juiz plantonista, eu tenho o desembargador que fica de plantão, isso acontece em qualquer órgão, qualquer esfera judicial, ok? O plantonista. Bem, com relação ao recesso forense, eu tenho já agora, isso é sensacional, porque foi uma inovação do novo CPC, traz que o recesso forense será de 20 de dezembro até 20 de janeiro. Nesse período, os prazos ficam suspensos. Você não lembra? Professor, não estou lembrando a diferença de suspensão para prorrogar. Lembra? Suspende. Se eu estava contando até 10 e eventualmente eu parei no 5, eu vou pegar e vou ter mais 5 dias após a retomada dos prazos. Então, isso é importante, ok? Do dia 20 de dezembro até o 20 de janeiro, vai suspender. Então, eu suspendo a contagem e só volto a contar quando o tribunal voltar a funcionar. Tranquilo? Bem, prosseguindo. A regra geral sobre os prazos, eles vão estar escritos na lei,
Princípio da legalidade, vai estar ali logo no nosso artigo 218. Pois bem, só que o parágrafo 3º ele já apresenta uma regra geral. Quer dizer, se eu não tiver uma previsão normativa sobre aquilo, a regra geral será de que o prazo será contabilizado com 5 dias. Bem, o nosso novo CPC também agora admitiu que o advogado também tenha final de semana. Olha que incrível. E o advogado civil agora tem final de semana, isso quer dizer que ele tem final de semana, tem feriado. Então, só vou contar os prazos nos dias úteis, ok? Então, todos os prazos que eu estiver falando, vou estar falando de prazos em dias úteis. Por fim, eu coloquei um grande asterisco aqui para vocês ficarem de olho sobre prazos. Tomem cuidado, lembra sobre os prazos, porque se houver efetiva perda da oportunidade de se manifestar, acabou, precluiu. Você tinha um tempo para apresentar aquilo. Se você não apresentou naquele tempo, precluiu a sua oportunidade de se manifestar, ok? Então, por hoje é só, meus caros. Um abraço.